Olá a todos, mais uma vez aqui conversando sobre questões familiares, de filhos. Hoje a proposta é que a gente possa falar um pouco sobre como estabelecer contato mais próximo com os filhos adolescentes, em termos de confiança, de diálogo, porque a gente vai encontrando muito essa queixa do quanto o filho é distante, né? Mas muitas vezes a gente também vai olhando o outro lado e o quanto os pais, muito atarefados, né, na vida que a gente leva hoje, também não tem tempo para os filhos. Como é que a gente pode estimular o diálogo, né, e se fazer confiante ali naquela relação? Bom, isso começa desde muito cedo, né? Desde muito cedo, a prática do diálogo, ela tem que ser colocada naquela família. E diálogo não é conversa. Diálogo é uma troca de afeto, diálogo é troca de experiência, diálogo é eu mostrar para o meu filho algo que eu faço que eu gostaria que ele fizesse, é o exemplo, são os valores. Né? Então quando a gente fala, olha, filho, não faça isso, saia do celular, faça outra coisa, e eu tô ali naquela televisão e não saio da televisão, eu tô dizendo para ele que assim, olha, como é que eu posso confiar em você, pai, mãe, se você me pede uma coisa que você também não faz. Então a gente tem que ser o exemplo dentro de casa, né? E para a gente poder estabelecer esse diálogo, é importante que a gente tenha algumas posturas na relação com os filhos. Por exemplo, se colocar no lugar do filho. Naquela situação em que o filho está extremamente agitado ou irritado, tentar se colocar no lugar da criança ou do adolescente. Como é que surgiu aquela situação? Qual é o contexto daquela situação? Como é que eu me sentiria no lugar do meu filho? Para a gente poder ter o exercício, né, e exercer a questão da empatia. Como é que a gente pode se colocar no lugar do outro, entender o que o outro sofre, o que o outro está nos dizendo, porque muitas vezes a questão da birra em crianças ou o mau humor no adolescente tem a ver com uma comunicação que às vezes a gente tem que decifrar. E isso acaba aproximando muito os pais dos filhos, porque você começa a olhar para aquela criança e aquele adolescente de um outro jeito. Muitas vezes a gente não entende o que o adolescente quer dizer. E a adolescência é uma fase muito específica, como a gente já falou aqui em outro momento, de muitas mudanças. Né? Principalmente na adolescência, o adolescente ele tem uma postura muito de se isolar. Mas quando a gente tem uma relação de confiança com os filhos, ele sabe que ele pode se isolar, que ele pode se rebelar, né? Mas que ele sabe que ele pode voltar para aquele lugar, daquela relação de confiança. Então a gente precisa estabelecer um diálogo e conversar sobre tudo com esse adolescente, com essa criança, né? A gente precisa falar na língua de cada idade sobre drogas, sobre sexo, sobre gravidez na adolescência, sobre doenças sexualmente transmissíveis, mas falar com naturalidade, falar com uma tranquilidade que possa demonstrar para pro adolescente ou para a criança que você tá vendo aquilo como uma questão natural da vida, porque é. Né? Então eu recebo muitas famílias que, por exemplo, o filho precisa, quer tomar leite, manda um WhatsApp para a mãe, tá no quarto, manda um WhatsApp para a mãe que está na sala. E a mãe responde e vai lá e pega o leite. Como é que a gente... E muitas vezes o adulto não percebe que isso está sendo feito, né? Porque na correria, nas tarefas do dia a dia, ele não se coloca e não se percebe. Então, não, tem que ir lá no quarto, pedir para o filho, naquele momento, pedir de um outro jeito. Né? Então, como é que a gente vai estimulando isso a partir de nós também? Né? Então, eu encontro muitas famílias sem saber muito o que fazer. Famílias, por exemplo, que o filho não se comunica, né? Fica no computador o dia inteiro e não consegue estabelecer contato com o filho. Então, tem que ter limite. As regras têm que ser claras naquela família, até para... por exemplo, a gente poder fazer aqueles rituais esperados na família. Sentar para comer juntos, pelo menos uma refeição por dia. Não dá no jantar, não dá no almoço, que seja o café da manhã, né? Que seja o momento que aquela família sente para conversar. Eu tenho uma família que eu atendo, que é muito interessante, e eu carrego esse exemplo para todas as situações que eu... e vou compartilhar um pouquinho com vocês, que eles se reúnem quando tem uma questão, sei lá, uma questão que ela trouxe é que o filho pegou o lápis de um amiguinho na escola, 12, 13 anos. Eles reúnem a família para conversar sobre aquele assunto e trazer à tona, né, para discussão,
que valores aquela família tem naquela determinada situação. Então, assim, nesta situação, nesta família, a gente não faz desse jeito, né? E não é pensar que é um júri, não, é uma forma de você poder abrir um espaço para entender o que está acontecendo. E ela, normalmente, quando eles fazem isso nessas situações, é muito bem sucedido, porque você consegue lidar de uma outra maneira, sem violência, né? Para poder lidar com as situações de uma maneira mais com diálogo, né? Então isso é para a gente poder pensar como é que a gente espera dos filhos e como é que a gente está se comportando na relação com esses filhos, né? De ter um momento e o jovem ele vai procurar os amigos, e isso faz parte do desenvolvimento, mas a gente precisa estar ali, sobrevivendo, né? E sobreviventes de uma relação para quando esse adolescente precisar ir procurar, né? Nos procurar para poder falar dos sentimentos, poder falar das experiências, explicar sobre as experiências, narrar as experiências que a gente vive também para os filhos é muito importante, porque a gente, além de tudo, além de pais, somos humanos. Então é importante que ele veja, tá chorando? Tô chorando. Os pais também choram, né? E isso não tem problema nenhum. A gente tem esse mito, né, de achar que os pais não podem fraquejar em nenhum momento. Então é importante dividir essas experiências com os filhos e, com isso, semear um pouco mais do diálogo e da proximidade com eles. É isso.